Nós vamos falar agora sobre um assunto que envolve questões trabalhistas, aliás, dentre aquelas questões que nós não gostaríamos de noticiar em pleno 2026. Muitos casos ainda e muitos registros de pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. Sobre esse assunto, eu recebo aqui via telão, no nosso telãozão, o doutor Matheus. Aliás, já cumprimentando o doutor Matheus, estendendo meu cumprimento a todos os advogados, porque hoje é o dia do advogado, dia 11 de agosto, né, doutor? Então, parabéns pela sua profissão, pela sua carreira. E quero aqui para a gente conversar e comentar sobre essa situação, que em 2025 foram muitos casos. Aqui em Ribeirão Preto nós tivemos também registro sobre isso. E não gosto de pensar, mas ainda acontece, né, doutor? Em pleno 2026, esses registros de condições análogas à escravidão em Ribeirão Preto. Bom dia, Danilo. Muito obrigado pela lembrança do Dia Advogado. Um abraço a todos os colegas hoje também. É um prazer estar participando aqui com você hoje. Me sinto muito honrado pelo convite, para a gente poder falar sobre esse tema tão sensível em relação às condições análogas ao trabalho escravo. Mesmo depois de 137 anos da assinatura da Lei Áurea, nós estamos em 2026 e as notícias aí, a imprensa constantemente tem demonstrado aí ações, fiscalizações da Auditoria do Trabalho que tem resgatado trabalhadores nessas condições. Quando nós vemos uma notícia sobre o assunto, é porque essa pessoa ela não conseguiu, às vezes, fazer a denúncia e alguém viu e fez essa denúncia. Pela sua experiência, qual é o caminho que as pessoas que se sentem nessa situação, elas têm que ter para fugir dessa situação análoga à escravidão? Olha, o primeiro é importante a gente tentar conceituar um pouco o que significa o trabalho à condição análoga à condição de escravo. Não é o simples ilícito trabalhista, a falta de cumprimento das obrigações contratuais que caracterizam a situação análoga de escravo. Aquele patrão, aquele empregador que deixa de pagar horas extras, eventualmente não concede as férias no prazo legal, esses descumprimentos do contrato trabalhista por simples falta de pagamento, eles não configuram uma situação análoga de escravo. A situação análoga de escravo é algo um pouco mais amplo, um pouco mais grave. Tá? A gente pode citar aqui alguns exemplos, como os trabalhos forçados, aquelas obrigações que são impostas sem o consentimento do trabalhador, jornadas exaustivas que podem causar aí, danos à saúde do trabalhador, condições degradantes, principalmente em alojamentos, que a gente vê isso, pessoas que aí trabalham e moram no mesmo lugar, mas vivem em condições subhumanas, retenção de documentos. São essas situações mais graves que caracterizam a condição análoga de escravidão. Tá? A forma hoje que a gente tem de a sociedade cooperar para que se combata esses ilícitos é através da denúncia. O governo federal hoje ele possui uma fonte de denúncia que é o Disque 100, que é um canal que você pode denunciar as infrações aos direitos humanos. Entre eles está as condições de trabalho análogas de escravos. Então, se você constatar isso, que você viu alguém que está nessas condições degradantes de trabalho, faça a sua denúncia, que isso vai ser encaminhado para a fiscalização e um auditor do trabalho vai fiscalizar as condições desse trabalhador. É possível, inclusive, fazer essa denúncia anônima, porque às vezes a pessoa não quer se expor nessa situação. Mas é importante ressaltar, né, doutor, porque às vezes quem está nessa situação, além do medo de querer denunciar, achando que não vai ter um emprego depois, às vezes ela nem sabe que está passando por isso, porque se acostumou com essa situação. Aliás, são 10, 20, 30 anos trabalhando ali e não tem nem como imaginar um mundo fora daquilo. Daí a importância de quem está de fora olhar, né? Isso, exatamente. A gente tem um problema no Brasil ainda cultural. Então, a gente vê muito patrão sob a desculpa de tentar afastar a condição análoga de escravo e se justificar que aquela pessoa é tratada no ambiente da família, num caso de trabalho doméstico. É muito comum isso, falar, não, essa pessoa ela é tratada como uma pessoa da família, ela não está em condição aqui análoga de escravo. Mas, na verdade, não é isso. Isso é uma mera desculpa para tentar afastar as obrigações que ele tem com esse trabalhador. E a gente teve agora uma constatação no ano de 2025, que foi o primeiro ano que o número de resgatados urbanos ultrapassou o rural.
Então, hoje, o cenário que a gente tem no Brasil é de muito mais trabalhadores em condições análogas de escravidão trabalhando nas cidades do que no campo, que era mais comum a gente encontrar. E a maioria desses casos hoje está nas construções civis e de alvenaria, seguido pelos trabalhos domésticos também. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Quero mais uma vez parabenizar pelo Dia do Advogado. E aqui eu vou fazer uma referência que 70% dos casos foram registrados em áreas urbanas. Então, está muito mais próximo do que a gente imagina, não é uma situação que acontece escondida ali. Então, precisamos ficar de olho para, se acontecer, denunciar. Um grande abraço, doutor. Um ótimo dia para o senhor, viu? Muito obrigado, bom dia e um abraço a todos os advogados hoje.